Hello, Budismo Pop rides and strikes again. Lá vamos nós de novo. Quando é que a filosofia e a religião se separam? Desce a vinheta aí, Brad. Hello, Budismo Pop rides again. Você sabe, né? Aquele ritual bonito, dá logo o seu like. Pode dar o dislike também, se não quiser, só para fazer o YouTube entender que se ligou, né? Logo o seu like, like maroto, like maneiro. Se inscreve logo no canal, aciona o sininho de notificações para receber os vídeos. Considere assistir até o fim, para mostrar nossa relevância para o YouTube. E se achar legal, passa para os amigos. Não gostou muito, passa para os inimigos, nenhum problema. Essa questão é meio recorrente aqui, volta e meia a gente esbarra com isso. Nós estamos vivendo num mundo onde existem movimentos hoje, aqui no Ocidente, que estão realizando um processo que realmente, nos últimos 20 anos, ninguém imaginaria que pudesse desencadear um processo dessa magnitude, né? Muitas visões religiosas estão sofrendo uma profunda confrontação. Tem vários canais falando a respeito de temas como esse. Tem dois sérios que fazem um trabalho muito profundo, muito interessante. E o budismo, ele também é uma religião, porque quando o pessoal fala assim, as grandes religiões mundiais, o budismo está lá, provavelmente a quarta, provavelmente. Nós temos o cristianismo, né, o Islã, com bilhões de pessoas. O budismo talvez 500 milhões de pessoas no mundo inteiro. E quando você pensa que são mais de 3.980 tipos de budismo, aí o teu queixo cai lá no sapato, né? Porque fica impossível de dizer para você se isso, aquilo é aquilo outro. As variáveis são tão dramáticas que tem ilhas na Polinésia que cultuam, através do seu budismo, a cobra-rei. Sabe aquela cobra que tem o capucho? Naja. Cobra-rei. Porque consta que durante o tempo que Sakyamuni ficou sentado abaixo da árvore de Bodhi, na cidade de Gaya, lá em Lumbini, na Índia Central, né? Nepal e Índia, aquela região hoje, durante uma tempestade de monções, que é uma chuva espetacularmente maior do que todas as que acontecem aqui, nas Américas, por um período intenso de tempo, chuva intensa num período sério de tempo, chuvas de monções caindo, e uma cobra naja dessa, uma cobra-rei enorme, surgiu atrás do Buda Sakyamuni e abriu o capucho, que ela só abre para atacar, ela abriu para proteger o Buda. Essa tribo, ela não cultua propriamente o Buda, ela cultua a serpente que protegeu o Buda. Os seres humanos são ótimos, não é não? Fala a verdade. E o que você, do seu budismo, acha disso? Nada. Nós não achamos nada. Nós não achamos nada porque essa questão, ela está aí mesmo, dentro do contexto do drama, quando você começa a tentar achar sobre o que o outro está fazendo. As correntes acadêmicas, hoje, por conta dessas questões que estão erodindo a religião no Ocidente, elas têm discutido as religiões, de um modo geral, como instrumentos de controle social e de dominação. Como historiador, né, eu sou obrigado a dizer para vocês que seria muita ingenuidade nossa não imaginar isso. Porque por maior que seja um império, e nós já tivemos vários, você não pode controlar todo mundo pela espada. Então você cria mitos, você cria histórias
você cria lendas. Imagina você explicando para o Homo sapiens sapiens há 10 mil anos atrás o barato do trovão ou do eclipse. Como? Você dizia o quê? Imagina trovões seguidos de tremores de terra, chuva. E o cara na caverna achando o quê? Não, realmente, os movimentos tectônicos. Pô, brother. Ele vai dizer que é tudo sobrenatural. Os vikings, poderosos guerreiros, quando viam um eclipse, eles gelavam, eles tremiam e começavam a gritar e bradar suas lanças para o espaço. Porque havia um lobo que havia devorado o sol. E eles gritando e mostrando as lanças, daí a 1 minuto e pouquinho o eclipse passava. E eles começavam a festejar e celebravam e bebiam muito. Porque tinham expulsado o lobo que havia comido o sol. Comido o sol. Então, quando você nota que as sociedades organizadas tiveram que estabelecer linhas de poder para justamente criar estruturas sociais, desde os sumérios. As primeiras sociedades sumérias, elas têm tudo esse arcabouço, sacerdotes, artistas, escribas. Essa coisa do surgimento do ordenamento humano, que é tremendamente recente, é do Neolítico para cá. Nesses 500 anos, a humanidade deu um salto qualitativo e mental de tal ordem que os últimos 1,5 milhão ficaram para trás de uma maneira inexorável. Inexorável. Embora a sociedade moderna esteja aspirando a voltar para a caverna, tal o seu desleixo com a vida. Mas eu fico pensando de onde eu estou. Houve um momento que eu estive distante da minha organização budista e eu fiquei por minha conta durante um período, uma década e mais um pouquinho. E as coisas que eu capturei dessa minha experiência, mesmo longe, sozinho, eu e minha turma ali de ponta de lanças que estavam ali comigo, a gente continuou vivenciando isso, porque isso é uma vivência que é de tal ordem universal que ela sobrepõe de maneira categórica qualquer tipo de processo de divisão religiosa, no sentido que o budismo de Nichiren Daishonin, ele é uma filosofia. Ele tem a filosofia de vida, devido a uma ética profunda, e ele carrega consigo a filosofia da vida, porque aqui a gente procura extrair aquilo que há de melhor dentro de si mesmo. A gente procura mudar a nós mesmos, não ao outro. Então, dentro desse contexto, uma pessoa como eu, tá? Um professor de história aposentado, um apaixonado por livros, eu fiquei pensando sobre isso, e é óbvio que se você não perceber que isso também você vai estar sendo inocente. Por outro lado, você compreender que a sua filosofia, ela carrega de religião. Porque o que é religião, gente? São dados ritualísticos que surgem num dado momento. O ritual é que acaba colocando a gente dentro de um contexto onde você terá que reconhecer que é compatível com a maioria esmagadora de todas as religiões, porque todas as religiões possuem seus ritos. A única diferença nossa, já que não somos melhores nem piores do que ninguém, somos apenas diferentes, é que aqui o rito ele é relativamente curto e é dirigido a um lugar que nenhuma outra religião, nem mesmo filosofia, procurou atingir de maneira frontal, que é o interior do coração do indivíduo que está praticando. O indivíduo pratica o Gongyo e o Daimo, que é a nossa prática diária, ele pratica para si mesmo.
Por quê? Porque ele estando apto e feliz, ele vai levar as aptidões melhores que ele tiver e a felicidade que ele tiver carregando no peito para todas as relações que ele tiver com o chamado mundo exterior. Porque aqui, devido a você compreender que você é a lei mística, você dirige a sua fé para o único lugar que pode alterar resultados e destinos, o seu próprio coração. E você se habilita através do equilíbrio entre razão e inteligência, se habilita a sabedoria. Porque não adianta ter conhecimento sem sabedoria. Então, eu acho legal que as coisas estejam avançando, porque as histórias são histórias. E a realidade daquilo que se busca é aquilo que se apresenta dentro da lógica, dentro da razão, né? Nichiren Daishonin teve um incidente em setembro de 1271, onde, por conta de um cometa tá dando um rasante na Ásia naquela altura, naquele momento da vida dele, ele não pôde ser decapitado devido ao fato do cometa ter clareado a praia onde ia acontecer a decapitação. E todos que estavam lá ficaram aterrorizados e acharam que Nichiren Daishonin era um ente sobrenatural. Século XIII. Não tem nem microscópio, não tem nem ciência direito. Então, quando a gente observa claramente que aqui a filosofia predomina sobre o aspecto religioso, eu fico muito tranquilo de convidar vocês a conhecerem, recitarem empiricamente Nam-myoho Renge Kyo 5 minutos pela manhã, 5 minutos da noite. Tracem uma trajetória, 50, 60 dias, lancem um objetivo, experimentem manusear sua própria energia, porque aqui você sabe, você não é parte do cosmos, você é o universo. Pensa nisso, reflete sobre isso, cuidado com a escuridão. Nam-myoho Renge Kyo, a gente se vê.